Olá, amigos do Neurrádio em Pauta, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live de terça-feira, hoje falando sobre aneurismas e suas complicações e como fazer esse exame, como diagnosticar, como ver o pós-tratamento. Tem muita coisa pra gente falar hoje vai ser bem legal. É um tema que muita gente está sempre pedindo por aqui. Fala sobre anjo, fala sobre aneurisma. Vamos ver o que a gente faz. Tem tanta coisa nova de tratamento, né? Não é mais só clipar. Hoje a gente faz muita coisa endovascular e todas essas coisas endovasculares precisam ser abordadas da melhor maneira possível, porque eles vão voltar para a gente fazer o exame de controle. Eles vão voltar para saber se aquele aneurisma foi clipado, foi bem embolizado ou clipado ou não. Eles vão voltar, vai dar artefato. Eles vão voltar e a gente vai ficar perdido em que sequência fazer. E tem horas que a gente realmente não vai conseguir 100% das respostas, mas existe bastante dúvida nisso. E o objetivo de hoje é a gente tentar alinhar um pouco aqui expectativas e o que dá para fazer, o que a gente tem que fazer. Mas primeiro, a gente tem que conhecer tudo que pode ser feito. Então esse é o passo número 1 e é um pouquinho do que a gente vai falar nessa live de agora. E eu queria já dar boa noite pro pessoal que está entrando aqui. Bonora, boa noite, boa tarde, né? Já tá com noite hoje, o inverno não quer ir embora, então vamos deixar o inverno, vamos aproveitar um pouquinho mais de frio. Anjo de Caixa, mais top, somos top, né? Obrigada por estar aqui, obrigada pela presença sempre. E já queria dar aquele recadinho de início de live. Celi botou: boa tarde, chuvosa na Bahia. Aqui no Rio acabou de cair um temporal, eu tava com medo de apagar a luz e de apagar a internet. Parece que choveu até granizo aqui em algum lugar, mas choveu muito, relampejou, negócio bem esquisito. Caçoica, boa noite, doutora, boa noite. Ana Paula, boa noite. Todo mundo entrando, vamos falar de aneurisma hoje. E dando aquele recadinho inicial de live, pelo visto tá chovendo no Brasil todo, né? Então tomara que o pessoal esteja com luz na internet aí para conseguir acompanhar ao vivo. Aquele recadinho básico de que vamos clicar nessa setinha aqui embaixo e chamar o pessoal, chamar o amigo, chamar o colega que trabalha com vocês e fala assim, ó, sempre estamos em dúvida do que fazer com o aneurisma. Será que a gente injeta? Será que não injeta? Será que faz o TOF? Será que não faz o TOF? Tem tanta confusão que é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Nakamura está perguntando aqui, qual a clínica que eu faço os laudos? Aqui no Rio, eu faço em algumas, depois você pode me mandar o direct e eu te respondo. Ou, se não sei se você é do Rio, é em qualquer lugar do Brasil através da teleconsulta. Paciente ou vocês podem entrar em contato e tem como fazer a avaliação do exame à distância, avaliando as imagens online e depois com relatório de conclusão, de hipótese diagnóstica, de tudo a ser feito. De Angra. De Angra dá pra mandar. Depois você me manda um direct que a gente combina direitinho onde dá pra fazer. Mas se o paciente não quiser vir, às vezes é mais barato ele fazer a teleconsulta de um exame que ele fez aí do que vir repetir o exame aqui, né? Então, para paciente de longe, às vezes isso fica bem mais factível. Tem muita gente de Volta Redonda que faz assim comigo. E funciona muito bem. Mas depois da live a gente se fala. Pode ficar tranquilo. E aí, eu queria saber o que vocês têm feito de aneurisma por aí. Porque sempre fica naquela dúvida, né? Será que a TC é melhor? Será que a gente faz anjo RM? Será que é só o TOF? Será que eu injeto no TOF? Será que eu injeto na sequência de anjo? E aí, não consegui ver, mas caramba, vai ter metal. Como é que é aquele negócio do coil? Como é que é aquele negócio de stent? Agora tem um stent, a gente não consegue ver stent na ressonância. E stent é metal dá artefato, eu não vou ver nada. Era melhor nem ter vindo. E aí começa aquele looping de confusão. Eu tenho certeza que em algum momento aí da avaliação do exame você já teve essa dorzinha no coração e pensou, eu vou fazer e eu não vou saber ver. Isso também acontece comigo. Muitas vezes a gente vai ter sim um impasse de será que eu vou conseguir dar a resposta que quem pediu, né? Ou o neurocirurgião que clipou, ou o radiologista intervencionista, ou vascular, enfim, quem fez aquela embolização, será que a ressonância vai conseguir responder a essa expectativa? A gente tenta que sim. Muitas vezes não vai dar, às vezes o artefato vai ser mais significativo. Então, essa é a primeira informação para tirar a aflição do coração de todo mundo, principalmente de quem está fazendo exame. Talvez a gente não consiga, e tá tudo bem, porque a gente sabe que tem um metal ali. O recado número 1, esqueci de falar. Melhor de tudo, você que está pedindo exame,
Você que sabe o que você fez, escreve pra gente direitinho. Ó, eu coloquei stent diversor de fluxo, eu coloquei stent para segurar e depois fiz coil, para fazer coil e depois fiz coil. Esse paciente tá usando alguma medicação ou não? Eu tive alguma complicação, saiu um pedacinho, tive embolização distal precoce, saiu um pedacinho de coil pro meio do vaso e ele tem risco de trombose. Enfim, a gente precisa saber o que aconteceu. E a gente precisa também, o que é mais legal, saber que é compatível com a ressonância. Pode ser muito óbvio, mas se der algum problema e a gente não sabe o que é, a gente nunca vai saber quem é causa de quê. Então, assim, falar o que foi feito, com que material foi feito, que aquilo ali é compatível com a ressonância, acho que é o primeiro passo para a gente alinhar expectativas em geral, né? Para o paciente não ter que voltar e pedir essa cartinha. Muitas vezes eu sei que vem um cartãozinho com o material do que o paciente fez, mas às vezes ele não sabe que tem que levar. Existem sites na internet para gente que está lá fazendo o exame na hora, buscar se aquilo ali é compatível ou não. De regra, tudo que está sendo usado agora, nesses últimos 10 anos praticamente, vai ser compatível, né? A gente sabe que hoje não vai ter restrição. Alguns podem ter algum tipo de restrição no aparelho de 3 Tesla. Mas também não é um aparelho legal para a gente fazer, porque como o campo magnético é mais forte, pode ser que aquilo ali dê mais artefato. Então, o 3 Tesla talvez não seja a melhor opção para o follow-up, para o acompanhamento daquele procedimento. Mas talvez ele seja uma melhor opção para o início, para o diagnóstico. Mas, eu não tenho 3 Tesla onde eu tô. Não tem problema nenhum. A gente vai fazer com 3 Tesla, vai ver e tem como dar esse diagnóstico. O negócio está com o olho treinado. Mas o nosso objetivo de hoje não é só falar do diagnóstico, mas também desse acompanhamento de tratamento. Então, alinhando a expectativa, o primeiro passo é quem pede o exame vir com a descrição exatamente do que foi feito. Embolização de aneurisma de artéria comunicante anterior. Gente, embolização é um processo é um procedimento hoje que pode envolver vários mecanismos. Pode ter só a mola, pode ter um estente associado. Na verdade, a embolização pode ser um termo meio genérico, que talvez o médico que não fez use, né? Eu acredito que não. Mas até para mostrar que, olha só, embolização não se pode tornar um sinônimo de foi um procedimento endovascular e não uma clipagem. Muitas vezes a gente pode fazer essa confusão, principalmente quando a gente não está sabendo todos os tipos de procedimento que são feitos por via endovascular. E um deles é a embolização. A gente pode usar hoje stent só para tirar o fluxo. A gente pode usar hoje um stent intra-aneurisma e que vai permitir uma alteração de fluxo. Então, a embolização não pode ser sinônimo de procedimento endovascular. E quando o procedimento for endovascular, tem que vir. Ajuda a gente. Me ajuda a te ajudar. Sempre que a gente fala por aqui. Quanto mais informação você me der, mais eu consigo te responder. E não é só, eu quero saber se recanalizou ou não. A gente sabe que 20 a 30% dos aneurismas podem recanalizar e que alguns vão ter que ser retratados. Isso é um fato real. Agora, quanto tempo tem isso? Será que eu já estou fazendo um follow-up de muito tempo? Será que eu estou fazendo um follow-up de pouco tempo? Se eu botei um stent diversor de fluxo, estou vendo fluxo dentro do aneurisma, tá tudo bem. Mas se eu estou vendo mola dentro com fluxo dentro, não tá tudo bem. Então, dependendo do que você fez, eu posso ter uma resposta que pode ser boa ou que pode ser ruim. Então, por isso que a comunicação tem que ser a melhor possível, porque certamente a maioria dos pacientes não vai conseguir explicar. E a gente, principalmente quem não é especialista, que está na ponta daqui fazendo o exame, não vai saber quais são todos os tipos de procedimento que podem ser feitos. Eu não sei quais são todos os tipos de procedimento hoje que se faz no fígado. E não adianta o paciente tentar me explicar porque ele não vai conseguir. Então, o melhor jeito é essa comunicação vir por escrito. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai combinar. O segundo passo é tirar a angústia do coração de que talvez a gente não consiga ver o exame. E tá tudo bem. É metal. Por mais que seja compatível com ressonância, por menos artefato que hoje o material gere, pode dar um artefato que vai limitar essa resposta do tem ou não tem recanalização. Mas para isso, a gente pode tentar injetar e usar outros tipos de sequência além do TOF. Então, classicamente, a gente sabe que a angiorressonância magnética de crânio ela é feita com uma sequência 3D TOF, Time of Flight, que é uma sequência baseada em variação de fluxo, como artéria, fluxo rápido e fluxo daquele jeito, né? Pum, pum,
Pum! Então você consegue setar isso de acordo com a batida do coração para que você só pegue o fluxo no momento que ele está passando pela artéria. E aí você consegue gerar imagem, sinal de imagem, sem precisar do contraste, porque não é aquele fluxo contínuo como é na veia, por exemplo. Então, o jeito mais comum de a gente fazer rastreio, principalmente, em pacientes que têm história familiar de aneurisma, em pacientes que têm anemia falciforme, que têm doença policística renal, que são doenças que classicamente podem estar associadas a aneurisma, outras doenças, outras síndromes, coisas mais raras que podem aparecer com associação de aneurisma. Se já teve um, quer saber se tem outro, se está fazendo esse acompanhamento, em geral a gente vai fazer com esse tipo de sequência. As sequências que a gente vai injetar contraste, em geral, vai ser quando a gente está fazendo o follow-up. O que é o follow-up? Ele fez já algum tipo de procedimento e eu estou querendo saber o que aconteceu ali. Então, existe uma grande dúvida sempre falando que será que é melhor eu fazer anjo-TC ou anjo-ressonância para tentar resolver isso? Então, esse é um artigo que saiu recente na literatura mostrando exatamente a comparação do CTA, que é a anjo-TC, com a ressonância magnética. E a anjo-TC a gente vê que tem uma resolução espacial de menos de 1 milímetro, de 0,4 a 0,7. E na ressonância a gente tem, de geral, de 1 milímetro. Na verdade, 1 milímetro... Obrigada, Nakamura. Vai lá. Depois a gente se fala pelo direct. Obrigada pelo contato. Na ressonância, a gente vai ter um pouquinho menos de resolução do que na tomografia. Agora, mas é muito melhor então fazer TC? Se você está com um paciente que sangrou com hemorragia subaracnoide e ele precisa de uma avaliação para ver se tem aneurisma, é óbvio que você vai fazer uma anjo-TC. Você já está lá, né? A gente não vai botar um paciente que está com dor, que às vezes já está com algum nível de alteração de consciência dentro de uma ressonância, numa situação de emergência. Então, ela tem, obviamente, a sua utilidade nesse momento, principalmente emergencial. Se você está fazendo uma pesquisa eletiva, vamos tentar fazer a ressonância. Talvez a gente não pegue nada tão pequeno, mas em compensação, a gente pode ter melhor resolução em algumas regiões, principalmente nas regiões que a gente está falando de carótida. Por quê? Porque ainda mais se o paciente for mais velho, você pode ter calcificação parietal lá no sifão carotídeo, que é um lugar que também pode ter aneurisma pequeno, e aquilo ali é mais difícil de identificar na tomografia. Então existem prós e contras, a gente tem que ver quem é o melhor paciente, por quê? Né? Em geral, e é super comum no nosso dia a dia, a gente fazer busca de aneurisma usando angiorressonância de crânio arterial. Não precisa injetar. Se você injetar, não existe uma comprovação assim. Existem alguns artigos que falam que você pode ter uma detecção de aneurismas menores, mas o clássico, que é o que a gente faz no dia a dia, é sem contraste, o TOF 3D, e aí você vai ter uma noção de se existe alguma proeminência ou não. O TOF é legal porque que ele permite fazer? Ele permite com que você reconstrua um volume daquilo ali. Então você não vê só o vaso na sequência bruta, né, passando o dedinho lá e vendo o sinal dentro da artéria. A gente vê também o MIP daquilo ali. O que é o MIP? O Maximum Intensity Projection, que é o voxel que tem a maior intensidade de sinal. Que na verdade no TOF, quem já viu essa sequência, ela é toda muito preta e o vaso está lá brancão. Então onde está muito branco, que é o vaso, você consegue reconstruir aquilo ali em 3D. E ele vai te dar uma sensibilidade um pouquinho melhor para você conseguir ver o aneurisma, principalmente quando ele está mais proeminente. Muito mais difícil da gente ver, e sempre vai ser mais difícil a gente ver quando ele é apenas um abaulado, assim, né? Quando ele não é tão sacular. Com o que a gente quer de um aneurisma? O que a gente, radiologista, quer de um aneurisma? Na verdade, a gente não quer aneurisma, ninguém quer. Mas quando a gente quer, para a gente ter certeza de que você está dando o diagnóstico, é que ele fosse bem sacular. Um colo pequeno, o vaso está aqui, um colo pequeno, essa parte aqui bastante bojudo que fica fácil de identificar. Você consegue dar as medidas de uma maneira mais fácil. O artigo fala que a arteriografia digital, que é o padrão ouro sempre para identificar aneurisma, é o padrão ouro também para você fazer todas as medidas. Mas a gente pode tentar nesse laudo, tentar nesse exame já estimar algumas coisas para dar as possibilidades dentro do... Olha, é um aneurisma que tem um colo pequeno e um fundo largo. Então eu consigo embolizar bem, porque
a molinha vem por aqui e eu consigo fazer ela encapsular aqui dentro. Que é diferente da gente ter um vaso de base aqui e um aneurisma dessa forma. Eu não vou conseguir fazer um cage de molas aqui. Eu tenho que usar outras estratégias, incluindo um stent, por onde eu vou passar a mola através desse stent. Se ele é muito grande, eu coloco um stent diversor de fluxo, onde eu espero que o fluxo se estabeleça naturalmente nessa direção, diminua dentro do aneurisma e eu vou esperar uma trombose com o tempo. Então, dependendo dessa informação que a gente dá no momento do diagnóstico, já existem algumas previsões de possibilidade de tratamento. Ou simplesmente não é um aneurisma para a gente fazer endovascular, é um aneurisma que tem que ser clipado. Ele tem um bom acesso, ele tem uma localização específica que hoje ainda deve ser melhor a gente clipar do que embolizar. Principalmente também dependendo de quem vai fazer o quê, né? Isso aí é óbvio, a mão de quem vai fazer o procedimento em si te diz muito melhor o que pode ser feito ou não, além das indicações clássicas. Então, dentro da primeira opção, né, que a gente imagina, tá exatamente a embolização. Então, o que a gente está vendo aqui? Um aneurisma de topo de basilar. E ele tá esse cabeção aí. Isso aí é uma arteriografia digital. Não é um exame, enfim, isso aí a gente também veria numa ressonância com facilidade, ele é bastante grande. E uma das coisas que a gente tem sempre que observar, não só o tamanho do colo, também como o tamanho dele nos 3 eixos, como essa relação entre o colo e a parte mais bojuda do aneurisma, é se está saindo algum vaso dele. Muitas vezes pode ser difícil a gente ver vaso saindo dessa região, mas aí a gente vê claramente a basilar, o aneurisma e 2 vasos saindo, que são as cerebrais posteriores. E aí, como é que você vai desenrolar esse tipo de tratamento usando o procedimento endovascular? Hoje não adianta a gente só colocar o metalzinho ali. Eu tenho que reconstruir o fluxo nesse vaso. E isso a gente consegue fazer usando stents que são posicionados dentro do vaso para que eles sejam... Deixa eu mostrar aqui. Então, onde a gente está vendo essa bolinha marcando, é a marquinha que é extremamente difícil de ver, mesmo no raio-x, né? Porque aí é raio-x com contraste. A gente vai ver a marquinha de um stent que está com esse formato assim, em Y. Esse formato em Y faz com que eu consiga gerar como se fosse uma cama ou como se fosse gerar um colo, para que eu consiga embolizar e colocar as molas dentro do aneurisma, que é esse o meu objetivo. Então aqui eu vou ver como uma imagem, como uma falta de imagem, como uma falta de impregnação de contraste dentro do aneurisma. Mas na ressonância eu vou ver exatamente o oposto. Aí onde eu estou vendo as molas eu vou ver bem pretinho, porque é o meu artefato de suscetibilidade magnética, porque é onde eu coloco as molas lá dentro. E o que eu tenho que procurar sempre é exatamente onde está essa cabeça de seta, que aqui a gente está vendo como contraste, é se eu vou ver como sinal de fluxo no TOF. Então eu posso tentar fazer o TOF primeiro? Posso. Se eu tiver, como eu estou vendo aí, esse fluxo em volta do coil, isso quer dizer que ainda ficou fluxo aí. Só que existem momentos para a gente fazer isso. Esse é um controle imediato. Pode ser que, e é o que a gente espera, que tenha um colinho residual. Pois é, eu não consigo mexer a minha imagem. Jane tá botando aqui, boa noite, muito bom. Eu não consigo nesse celular mexer a minha imagem para fora da figura. Mas eu acho que tá dando para ver a setinha preta aqui bem depois de mim, né? Pelo menos para mim aqui eu consigo ver. O que a gente vai ver nesse procedimento imediato pode ser que não apareça no controle depois de alguns dias. Porque o que se espera é que essas molas levem a uma embolização do aneurisma. E aí esse fluxozinho residual, ele fique obliterado pelo trombo. Então, para isso, a gente vai fazer controles a partir do procedimento endovascular. E o que é importante olhar aqui num controle? Não só se não tem esse pedacinho de fluxo que pode ser no TOF, mas como está se comportando
o vaso, o calibre dos vasos, tanto da cerebral posterior quanto da basilar, que é onde eu tenho o stent. E aí a gente pode ter um problema quando você faz o controle usando o TOF. Porque o que acontece? Esse aqui é o controle do TOF. E eu não vou conseguir me tirar daqui. Eu não consigo me tirar. Não, aí ficou pior, porque eu fiquei pequeno. Porque eu fiquei grande. O que a gente está vendo aí? A mesma coisa. A mesma representação daquela imagem. Só que parece que eu não tenho quase fluxo na basilar. Parece que eu não tenho fluxo lá no iniciozinho da cerebral posterior. O que está acontecendo aí? O metal, o stent, ele tem metal na sua parede. Tanto aqui quanto aqui. Lembra que ele era um Y? Então, esse metal pode fazer um artefato na ressonância e fazer com que eu não veja o sinal de fluxo. E aí eu posso pensar erradamente que obstruiu. Mas como é que vai obstruir a cerebral posterior se eu estou vendo depois o sinal de fluxo dela distal? Ah, tem a comunicante posterior. Pode ser um polígono completo? Pode. Tudo isso eu vou ter que avaliar. Mas eu tenho que saber que tinha um stent aí. E pela ressonância vai ser muito difícil a gente pensar no stent, porque a gente não consegue ver a marquinha radiopaca que aparece na tomografia, que aparece na angiografia. Então, por isso que é muito importante a gente saber exatamente que procedimento o paciente fez para tentar resolver o problema dele. O que seria bom eu fazer aí nesse caso para tentar resolver esse problema de falta de sinal de fluxo no TOF? Injetar contraste. Então, muitas vezes, no acompanhamento, a gente vai injetar contraste. E tem gente que vai fazer, e eu não consegui achar um consenso do que é melhor, eu vi exemplos usando o TOF pós-contraste, eu vi exemplos usando a sequência de anjo pós-contraste, e eu acho que cada um aí vai ter que usar a sua sensibilidade melhor, o que sua máquina oferece de melhor, o que o seu olho consegue gerar de melhor resposta para fazer esse tipo de avaliação. Porque quando a gente injeta no TOF, a gente vai conseguir ver o contraste passando dentro desse stent e falar que ele está pérvio. O que pode acontecer também, o contraste passar por fora do stent e a gente pensar que é como se fosse um endolique de prótese, como a gente fala, né, nas angios de aorta, por exemplo, quando o stent não está totalmente coaptado na parede e eu consigo passar sangue entre ele e a parede. Isso pode ser um problema? Sim, isso pode ser um problema do que a gente encontra no pós-operatório. Pode ser um problema também não passar nada e ser uma obstrução. Uma obstrução de basilar, provavelmente o paciente estaria sintomático. Então, tudo isso a gente vai buscar ativamente. Vale a pena injetar nesses casos, principalmente quando a gente faz o TOF que não tem sinal, porque o artefato está prejudicando mais do que ajudando. O que a gente pode fazer aí também? Sequência de anjo pós-contraste. Aquela sequência que fica bem pretinha, a gente não tem uma resolução espacial boa, não é uma sequência bonita, anatomicamente bonita, mas é uma sequência com uma resolução temporal muito boa. Então você consegue adquirir rápido, você consegue ver como é que é o enchimento desse vaso, a partir do sangue bombeando arterial. E aí a gente vê o enchimento, como você tem várias aquisições, você consegue acompanhar isso, e não só acompanhar, isso é importante para a MAVE, por exemplo, mas também para você ver em que momento você consegue ver que aquilo ali tem um preenchimento pleno ou não. Então, tanto a sequência de contraste normal que a gente, a máscara que a gente chama, né, que faz para anjo normal de qualquer lugar do corpo, ou o TOF pós-contraste, eles são opções que você pode fazer, principalmente quando você quer saber se está tudo bem, mas existe muito metal e está te dando muito artefato no TOF. Então, sempre é uma opção possível e vale a pena a gente tentar. Aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo exatamente do TOF, aqui bem embaixo de mim, e aqui da anjo, que a gente injetou contraste. Então, repare que a anjo, ela dá aquela sensação como se fosse uma sequência que vai ser um, que a gente vai ver o contraste. Mas a gente vê o vaso e o resto tudo muito preto. O objetivo é só ver o vaso. E aqui a gente vê, ó, de um lado, que é onde não foi mexido, tá normal, e do outro tem um realce. Quando a gente olha o TOF, olha como o TOF é estranho. Ele parece ter uma linha no meio dele. Sempre vai dar
uma sensação de que você não está vendo da melhor maneira possível, que você não gerou a melhor imagem possível para fazer o acompanhamento do aneurisma, do tratamento, aí era um stent, do tratamento da melhor maneira possível. Então, principalmente em vigência de stent, injeta contraste. Na sequência de anjo, na sequência TOF 3D, mas a sequência de anjo, comecem a treinar o olho para ver o que pode ser melhor, o que pode adicionar mais informação para vocês. No artigo ele fala, né, na Time Resolved MRI, que é a sequência de anjo, e ele mostra exemplos também do TOF pós-contraste. Então, a gente sempre vai ficar nesse balanço. Às vezes fazer 2 TOFs pode ser uma sequência muito longa, né? Você faz o pré para tentar ver se funciona e faz o pós também, porque aí vai ter que ter o pré e o pós. Aí são sequências de 6, 7 minutos, o tempo fica muito longo, o paciente, se não tiver muito cooperativo, vai ser difícil da gente conseguir uma boa imagem. Então, de repente, já parte logo para fazer a sequência de anjo, que é uma sequência bem rapidinho, porque é injetar o contraste e fazer, e adquirir as imagens, né? Então, essa era a grande pergunta da nossa live e a grande resposta tá aí, não tem nenhuma resposta mágica. E para vocês entenderem o que são essas coisas que a gente fala, coil, o que é isso, né? Então, quem nunca teve oportunidade de participar de um procedimento endovascular, teve uma época na vida que eu ia fazer endovascular, então participei de algumas embolizações. Isso aí é o que a gente chama de mola. Então ela vem compridinha, protegida, né, para ficar esticada. Na hora que você começa a soltar dentro do aneurisma, ela vai enrolando e ela cria essa casinha, né, um cage. Você pode botar uma mola grande, depois molas menores por dentro. E o objetivo é fazer com que o fluxo fique lento ali e aquilo trombose com o tempo. Por isso que a gente faz o controle imediato logo depois para ver o quanto que pode ter de sangue residual ali em volta, como a gente viu naquele exemplo de aneurisma, ou não. Depois a gente vai fazer um controle com ressonância em curto tempo para ver se realmente aquilo ali fechou tudo, que é o esperado, né? Ficar fazendo arteriografias de repetição é complexo por vários motivos. A gente tem os riscos do procedimento, a gente tem contraste que está sendo feito em altas doses, a gente tem radiação em alta dose. Então, preferencialmente, a arteriografia ela vai acabar sendo feita num follow-up se você tiver realmente sinais de que precisa retratar aquele aneurisma e até quando você espera para retratar, que é uma pergunta que está na literatura. Então, quando a gente coloca essas molinhas, o coil, a gente espera que saia embolizado, né? Você tem um mínimo de colo residual, se tiver, e que aquilo ali vai resolver com a trombose logo depois. Quando a gente coloca o stent, e aí agora eu queria falar, eu já falei do stent aqui, né? Mas é o stent diversor de fluxo, que a cara dele é essa aqui, é um stent completo, ele é uma malha inteira. Qual é o objetivo dele? Fazer com que o fluxo pare de ir para dentro do aneurisma e com que se restabeleça o fluxo no vaso normal e que isso aí se reendotelize. O problema é que a gente pode ter alguns problemas no caminho. Então, você pode não coaptar direitinho com a parede, você pode endotelizar tanto que pode gerar uma trombose distal, se desprender um trombo. Então, a gente pode ter algumas complicações com os diversores de fluxo. A gente vai falar um pouquinho melhor disso lá, daqui a pouquinho, lá dentro da câmara escura com o pessoal do princípio de ressonância magnética. Então, a gente tem algumas complicações relacionadas ao diversor de fluxo. Mas é importante a gente reconhecer e ter essas limitações de que muitas vezes eles podem dar um artefato, ficar pretinho e a gente não conseguir ver. Eu queria trazer a cara deles aí para vocês entenderem o que é. E o aneurisma, lembrar que esse aneurisma que está aqui e o fluxo está passando normal aqui no vaso, ele não necessariamente vai embolizar de primeira. Ele pode levar um tempo para embolizar. E a literatura fala que esse tempo pode ser até 2 anos. Então, pode ser que num controle de 6 meses, por exemplo, para ver se esse aneurisma embolizou ou não, se esse aneurisma trombosou ou não, ainda haja fluxo dentro dele. É importante a gente relatar, mas é importante também a gente saber que isso é o esperado para o diversor de fluxo. Para a gente não gerar aquele laudo estressante de, meu Deus, deu tudo errado agora. Tem que tratar agora, senão vai sangrar de novo. Tem que ser algo do tipo, ainda há sinal de fluxo dentro do trombo, ainda há sinal de fluxo dentro do aneurisma, tem trombose parcial, mas que, de acordo com o procedimento, pode ser observado num acompanhamento tardio.
Então, esse acompanhamento é feito aos poucos e existe um prazo na literatura para que isso seja feito sem pensar em não ter ter sido, né, uma complicação, uma falta de eficácia do procedimento, quando na verdade é algo que a gente espera ao longo do tempo. Então, na live de agora, a gente conversou um pouquinho sobre aneurisma e sobre os procedimentos que a gente faz com esse aneurisma. Lá dentro do princípio de ressonância agora, para o pessoal que é do curso, a gente vai continuar essa avaliação. Então, vamos falar das complicações, vamos ver imagem de complicação, como a gente tem que escrever, qual o melhor jeito de falar e como a gente tem que entender, escrever esse laudo para que ele seja entendido, né, da melhor maneira possível. Hoje nós falamos que, primeiro, não deixem de descrever muito direitinho o que a gente fez, o que vocês fizeram, para a gente poder saber como responder da melhor forma as perguntas que são geradas. Segundo, paz no coração. Muitas vezes vai dar problema na ressonância, a gente não vai conseguir identificar. Terceiro, se você quer minimizar o risco, né, os artefatos que podem aparecer por conta de irritação, vamos dizer assim, do fluxo em virtude do material metálico ali, usa contraste. Usa a sequência de anjo com contraste, que pode te ajudar a identificar se tem lesão residual, se tem colo residual, se tem sangue onde não tem que ter, se o stent está bem expandido, tudo isso que a gente pode fazer. E terceiro, bora para o princípio de ressonância magnética. Os alunos, eu estou esperando vocês lá no Zoom agora. Quem ainda não já falei, não perca a oportunidade de entrar. As lives ficam gravadas todas lá. Tem todos os cursos, esses cursos que a gente tem feito na terça-feira sobre sequência, sobre tumor, sobre doenças desmielinizantes, sobre queixas comuns no consultório, sobre como avaliar a ressonância da melhor forma possível, usar isso a favor do diagnóstico para o seu próprio paciente. Está tudo armazenado lá. Tem aula extra toda terça-feira, depois de que acaba aqui, continua lá. E ainda tem todo o curso gravado para você saber o passo a passo e o beabá de todas as sequências de ressonância magnética e como você vai chegar ao diagnóstico usando todas as ferramentas que tem lá. Então, te espero lá e terça-feira que vem a gente se vê de novo por aqui. Cíntia, essa live é uma live técnica, né? A gente direcionada para profissionais de saúde. Você pode me mandar, eu não sei se você já me mandou algum direct, não tem problema nenhum, eu posso tentar te ajudar, mas não dá pra gente responder o que é calcificação sem ver o que pode ser, né? Então, assim, a gente pode conversar depois no privado que fica mais fácil, tá bom? Para todo mundo, muito obrigada por estarem aqui. Semana que vem a gente se vê de novo e eu tô esperando vocês no princípio de ressonância magnética. Vem, não perca mais tempo. Vambora. Tchau, tchau.